Em agosto de 2019, um dos casos mais perturbadores da história moderna chegou ao seu fim. Ou pelo menos foi assim que nos disseram. Jeffrey Epstein, bilionário, financista e condenado por tráfico sexual, foi encontrado morto em sua cela em uma das prisões mais seguras dos Estados Unidos. O laudo oficial disse: suicídio por enforcamento. O mundo disse: isso não fecha. Mas aqui está o ponto. A morte de Epstein não é nem o começo da história. O que você vai ver neste vídeo é um iceberg, e a parte visível, aquela que chegou nos noticiários, é apenas a ponta de algo muito maior, muito mais sombrio, e que ainda hoje não foi completamente revelado. Hoje vamos descer camada por camada, do que é amplamente documentado, passando pelas conexões obscuras, até as teorias que fazem a maioria das pessoas não querer dormir. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 1953 no Brooklyn, Nova York. De origem humilde, ele tinha um dom incomum para matemática e foi professor antes de sequer terminar a faculdade. Seu talento numérico chamou a atenção de Alan Greenberg, do banco Bear Stearns, onde Epstein conseguiu emprego e rapidamente subiu na carreira. Mas foi sua suposta amizade com o bilionário Les Wexner, fundador da Victoria's Secret, e L. Brandt, que mudou tudo. Wexner, de forma absolutamente incomum, deu a Epstein uma procuração quase total sobre sua fortuna. Com isso, Epstein se tornou um gestor de fortunas misterioso que afirmava ter apenas clientes bilionários e que nunca ficou muito claro de onde vinha seu dinheiro de verdade. Em 2002, uma reportagem da New York Magazine chamou Epstein de "o homem que conhece seus segredos", descrevendo seus círculos sociais com presidentes, príncipes e CEOs. Ele voava em seu jato particular, tinha mansões em Manhattan, Palm Beach, nas Ilhas Virgens e em Paris. Mas em 2005, a polícia de Palm Beach começou a receber relatos de meninas, algumas com apenas 14 anos, que diziam ter sido abusadas sexualmente por Epstein em sua mansão. A investigação cresceu, o FBI entrou no caso, e então veio o escândalo. Em 2008, após anos de investigação, Epstein fez um acordo com o promotor federal do sul da Flórida, um homem chamado Alexander Acosta. O resultado? Epstein se declarou culpado de apenas 2 crimes estaduais, cumpriu 13 meses em uma prisão de baixa segurança e saía todos os dias para trabalho externo por até 12 horas. As vítimas não foram notificadas. Os cúmplices não foram investigados. O caso foi lacrado. Esse acordo ficou conhecido como o acordo de não processo mais escandaloso da história americana. Anos depois, quando Acosta se tornaria secretário do Trabalho no governo Trump, uma repórter perguntou como ele justificava o acordo. Ele respondeu que Epstein pertencia ao mundo da inteligência e havia recebido ordens para recuar. Voltaremos a isso. Em 2019, a jornalista Julie K. Brown, do Miami Herald, publicou uma série devastadora chamada Perversion of Justice, Perversão da Justiça, que reabriu o caso e forçou uma nova investigação. Em julho de 2019, Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro quando voltava de Paris. Desta vez, as acusações eram federais, dezenas de vítimas, sem acordo possível. 6 semanas depois, ele estava morto. O que tornou o caso Epstein diferente de qualquer outro caso de abuso não foi apenas a gravidade dos crimes, foi a lista de nomes ao redor dele. Vamos começar pelo mais óbvio: Bill Clinton. O ex-presidente americano voou no avião particular de Epstein, o famoso Lolita Express, pelo menos 26 vezes, de acordo com registros de voo. Em várias dessas viagens, Clinton não estava acompanhado de seus seguranças do serviço secreto. O próprio Clinton admitiu ter voado no avião, mas minimizou a relação. Donald Trump, antes de ser presidente, também tinha uma relação conhecida com Epstein. Em 2002, disse em entrevista à revista New York Magazine que Epstein era um cara fantástico e que era divertido estar com ele. Trump frequentou festas de Epstein e Epstein frequentou propriedades de Trump. Em 2019, quando Epstein foi preso, Trump disse que havia tido uma briga com ele anos atrás, sem dar detalhes. Depois há o príncipe Andrew, da família real britânica. Ghislaine Maxwell, a principal cúmplice de Epstein, era amiga próxima de Andrew. Uma das vítimas mais conhecidas, Virginia Giuffre, acusou Andrew de abuso sexual quando ela tinha 17 anos.
Há uma foto muito divulgada que mostra Andrew com o braço ao redor de Virginia, ainda jovem. Andrew negou tudo, mas em 2022 fez um acordo milionário com Giuffre fora dos tribunais, sem admitir culpa. Ele foi afastado de suas funções reais. Há também Alan Dershowitz, famoso advogado que ajudou a defender Epstein no acordo de 2008. Virginia Giuffre também o acusou de abuso. Ele negou veementemente, mas o caso legal entre eles durou anos. E então temos figuras menos faladas. O empresário Mort Zuckerman, o ex-governador Bill Richardson, o linguista Noam Chomsky, cujo nome aparece de forma menos incriminatória, e o fundador do MIT Media Lab, Joi Ito, que renunciou ao cargo após revelações de que o laboratório havia aceitado doações de Epstein depois de sua condenação em 2008. A lista de visitantes da Little St. James, a ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens, apelidada pelos moradores locais de Ilha do Pedófilo, é longa e ainda não foi completamente revelada. E no centro de tudo isso, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell não é apenas a namorada de Epstein, ela é, provavelmente, a peça mais importante de todo o esquema, e ao mesmo tempo a menos compreendida. Filha de Robert Maxwell, um magnata de mídia britânico com vínculos obscuros ao Mossad israelense, Ghislaine cresceu em um mundo de poder, segredos e impunidade. Quando seu pai morreu misteriosamente em 1991, caindo de seu iate no Oceano Atlântico em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, seu vasto império financeiro revelou-se construído sobre fraudes massivas. Ghislaine perdeu quase tudo. Foi então que ela se aproximou de Epstein, nos anos 90. Ela se tornou sua namorada, sua assistente, sua diretora de operações e, segundo as vítimas, sua recrutadora mais ativa. As vítimas descrevem Maxwell como quem as abordava inicialmente. Em shoppings, em parques, em academias. Ela se apresentava como simpática, maternal, sofisticada. Oferecia oportunidades de emprego, dinheiro para a faculdade, contatos. E então introduzia as meninas ao círculo de Epstein. Em 2021, Ghislaine Maxwell foi finalmente a julgamento. Em dezembro daquele ano, foi condenada por 5 acusações, incluindo tráfico sexual de menores. Em 2022, foi sentenciada a 20 anos de prisão. Mas o ponto mais perturbador não é a condenação, é o que ela disse, ou mais precisamente, o que ela se recusou a dizer. Maxwell nunca nomeou clientes, nunca disse quem eram os homens que abusavam das meninas. Há rumores de que ela mantém um seguro, arquivos, vídeos, documentos, e que qualquer acordo que ela faça envolverá a proteção desses nomes. Algumas fontes dizem que ela está cooperando com investigações. Outras dizem que ela está em uma ala de prisão especialmente protegida. O FBI teria investigadores dedicados exclusivamente ao caso. Mas até agora, nenhum nome novo foi indiciado. 10 de agosto de 2019, 6h30 da manhã. Jeffrey Epstein é encontrado inconsciente em sua cela no Metropolitan Correctional Center em Manhattan. Às 7h36, ele é declarado morto. O médico legista do município de Nova York concluiu: suicídio por enforcamento. Agora vamos aos fatos que tornam esse veredicto, para muitas pessoas, impossível de aceitar. Epstein havia sido colocado em observação de suicídio após um incidente em julho de 2019, quando foi encontrado semiconsciente em sua cela com marcas no pescoço. Depois de ser liberado da observação, as regras determinavam que ele devesse ser monitorado a cada 30 minutos. Na noite de sua morte, os 2 guardas responsáveis por sua ala estavam dormindo, de acordo com os registros. Ambos foram eventualmente indiciados por falsificar os registros de monitoramento. As câmeras de vigilância do corredor fora da cela de Epstein falharam naquela noite. O Departamento de Justiça admitiu que as gravações não estavam disponíveis, por causa de falhas técnicas. O médico legista forense independente Michael Baden, contratado pelo irmão de Epstein para observar a autópsia, concluiu que as lesões eram mais consistentes com homicídio por estrangulamento do que com suicídio por enforcamento. Especificamente, ele apontou para fraturas em 3 ossos do pescoço, incluindo o osso hioide, que raramente se fraturam em enforcamentos e são muito mais comuns em estrangulamentos manuais.
Epstein havia mudado seu testamento 2 dias antes de morrer, transferindo seus ativos para um trust, o que complicaria qualquer futuro processo das vítimas. Advogados de vítimas argumentaram que isso sugeria premeditação. Mas de quem? O companheiro de cela de Epstein havia sido transferido um dia antes de sua morte, deixando-o sozinho. A cela estava vazia. O momento era perfeito, seja para um suicídio, seja para outra coisa. William Barr, então procurador-geral dos Estados Unidos, disse publicamente que havia irregularidades sérias na prisão. E então, o assunto parece ter sido engavetado. Até hoje, nenhuma investigação independente conclusiva foi conduzida. O laudo oficial é suicídio, e a maioria das perguntas permanece sem resposta. A afirmação de que Jeffrey Epstein trabalhava para alguma agência de inteligência não é apenas especulação de fóruns na internet. Vários jornalistas investigativos chegaram a essa conclusão de diferentes ângulos. Comecemos com Ari Ben-Menashe, ex-oficial de inteligência israelense. Ele afirmou em entrevistas que Epstein e Maxwell trabalhavam para o Mossad desde os anos 80, essencialmente operando uma armadilha de compromat, material comprometedor, contra figuras políticas e empresariais poderosas nos Estados Unidos. A ideia era simples: gravar pessoas poderosas em situações comprometedoras com menores, e então ter controle sobre elas. Isso é só absurdo. Considere que a CIA e o FBI conduziram operações semelhantes durante décadas. O FBI de J. Edgar Hoover é famoso por manter arquivos comprometedores sobre presidentes, senadores e celebridades. A operação COINTELPRO é documentada. O uso de honeypots, armadilhas sexuais, é uma técnica de inteligência conhecida e registrada. A jornalista Whitney Webb, em seu livro extensamente documentado One Nation Under Blackmail, traça conexões entre Epstein, figuras do crime organizado americano como Meyer Lansky, a CIA, e redes de inteligência que remontam aos anos 50. O livro é denso, repleto de fontes primárias e extremamente perturbador. Voltemos a Alexander Acosta. Quando perguntado por que havia feito o acordo tão favorável com Epstein em 2008, ele disse a membros da equipe de transição de Trump: "Foi dito que Epstein pertencia à inteligência e que devia deixar passar. Quem lhe disse isso nunca foi completamente esclarecido." E então há o próprio Les Wexner. O fundador da Victoria's Secret deu a Epstein não apenas uma procuração, mas também sua mansão em Manhattan, uma propriedade avaliada em dezenas de milhões de dólares, essencialmente de graça. A relação financeira entre os dois nunca foi completamente explicada. Wexner mais tarde disse que havia sido enganado por Epstein, mas a natureza do engano permanece vaga. Documentos revelados em 2024, parte de um processo civil de longa data, mostraram listas de nomes associados a Epstein. Mas muitos parágrafos seguem redigidos, lacrados por ordem judicial, a pedido de indivíduos que alegam que a exposição de seus nomes seria injusta sem evidências de crime. Antes de continuarmos descendo no iceberg, precisamos parar aqui e falar sobre o que realmente importa: as vítimas. Porque em todo esse labirinto de nomes poderosos, teorias de inteligência e conspirações políticas, é fácil esquecer que há pessoas reais, mulheres que eram meninas quando foram exploradas, cujas vidas foram destruídas. Virginia Giuffre, anteriormente conhecida como Virginia Roberts, é a mais pública delas. Ela foi recrutada aos 16 anos enquanto trabalhava como funcionária de vestiário em um resort de Trump na Flórida. Maxwell se aproximou dela. Epstein a treinou. E então ela foi traficada para homens poderosos por anos. Ela processou Epstein, Maxwell e o príncipe Andrew. Chegou a um acordo com Andrew por um valor estimado em 12 milhões de dólares. Continua falando publicamente. Sarah Ransom, outra vítima, descreve ameaças explícitas, de que se falasse haveria material suficiente para destruí-la. Ela disse que havia câmeras escondidas em toda a propriedade de Epstein. Maria Farmer foi uma das primeiras a denunciar Epstein, em 1996, ao FBI. A resposta? Nenhuma investigação. Ela disse que foi intimidada por Maxwell e que sua irmã, Annie Farmer, também foi abusada quando tinha 16 anos. Quantas vítimas existem? Ninguém sabe ao certo.
Estimativas variam entre dezenas e centenas. O tamanho real da rede de tráfico nunca foi completamente mapeado. Em 2024, como parte do processo civil de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, centenas de páginas de documentos foram tornadas públicas. Esses documentos revelaram mais nomes, mais depoimentos, mais detalhes sobre como a operação funcionava. Alguns nomes eram novos, outros eram conhecidos. A maioria ainda não foi indiciada por nada. Uma pergunta que persiste há décadas: como Epstein ficou tão rico? A resposta oficial, que ele gerenciava fortunas de bilionários, nunca convenceu completamente os investigadores financeiros. Por quê? Porque ninguém conseguiu identificar claramente esses clientes bilionários, além de Les Wexner. Para uma firma de gestão de fortunas que supostamente gerenciava bilhões, havia uma ausência notável de qualquer rastro verificável. O escritório de Epstein, em Manhattan, era curiosamente simples para uma operação desse porte. Poucos funcionários, pouca presença pública, nenhum cliente nomeado publicamente além de Wexner. Investigadores financeiros que analisaram suas propriedades e patrimônio estimaram seu valor em algo entre 500 milhões e $1 bilhão. Mas a origem precisa desse dinheiro permanece obscura. Uma teoria, documentada por Whitney Webb e outros, é que parte do dinheiro vinha de operações de inteligência, usando Epstein como intermediário para mover fundos de forma não rastreável. Outra teoria é que o próprio compromat, o material comprometedor, era usado para extorquir contribuições financeiras de alvos. Após sua morte, o espólio de Epstein foi avaliado em aproximadamente $577 milhões. Suas propriedades incluíam a mansão de $77 milhões em Manhattan, a maior casa particular da cidade, a ilha nas Ilhas Virgens, uma propriedade de 75 acres no Novo México, apartamentos em Paris e muito mais. O fundo criado para compensar as vítimas pagou mais de $125 milhões para dezenas delas. Mas o administrador do espólio enfrentou críticas por não ser suficientemente transparente. E a questão central permanece: quem mais se beneficiou financeiramente da rede de Epstein? E quem financiou sua ascensão original? Em 2024 e 2025, uma série de documentos do processo civil entre Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell foi finalmente tornada pública por ordem judicial. A divulgação foi parcial, muitos nomes e parágrafos foram redigidos, lacrados a pedido de indivíduos que contestaram juridicamente sua exposição. O que foi revelado confirmou muito do que as vítimas já haviam dito. Nomes de figuras públicas aparecem em depoimentos, descrições de encontros, listas de contatos. Mas sem indiciamentos, os nomes revelados existem num limbo legal, conhecidos, mas não processados. Há também os documentos do próprio FBI que investigaram Epstein ao longo de anos. Muito desse material permanece classificado ou sob sigilo. Solicitações de liberdade de informação têm encontrado resposta parcial ou extremamente lenta. E então há a questão dos dispositivos de Epstein. Quando sua mansão em Manhattan foi revistada após sua prisão, investigadores encontraram um cofre com dinheiro em espécie, diamantes, um passaporte estrangeiro com outra identidade e a fotografia de uma adolescente. Mas o que mais havia nos computadores, nos discos rígidos, nos arquivos físicos? A extensão completa disso nunca foi totalmente divulgada ao público. Ghislaine Maxwell, cumprindo seus 20 anos de prisão, sabe. E se há algo que os documentos sugerem com clareza, é que ela não foi a última peça do quebra-cabeça. Agora chegamos às camadas mais profundas do iceberg, onde os fatos documentados se misturam com teorias que, por mais que pareçam absurdas à primeira vista, encontram eco em evidências circunstanciais suficientes para não serem descartadas com facilidade. A primeira é a teoria do Estado profundo. Muitos analistas de diferentes espectros políticos argumentam que Epstein era literalmente uma operação de Estado, patrocinada, protegida e eventualmente encerrada por forças dentro do governo americano ou de aliados próximos. A teoria sugere que o esquema durou décadas porque era considerado estratégico. Ter material comprometedor sobre as pessoas mais poderosas do mundo é, do ponto de vista de uma agência de inteligência, extraordinariamente valioso. A morte de Epstein nesse cenário não seria um fracasso do sistema,
Seria o sistema funcionando perfeitamente. Uma vez que ele foi preso e parecia inevitável que nomes seriam revelados, a solução mais limpa seria eliminá-lo. A segunda envolve a herança de Robert Maxwell. O pai de Ghislaine morreu misteriosamente em 1991. Após sua morte, foi revelado que ele havia desviado centenas de milhões do fundo de pensão de seus funcionários. Mas também havia rumores de longa data sobre seus vínculos com o Mossad. Ele teria servido como intermediário, transmitindo tecnologia de software ocidental para a União Soviética em uma operação dupla. Alguns pesquisadores sugerem que Ghislaine herdou não apenas os problemas financeiros do pai, mas também suas conexões, e que isso explica sua proteção aparente por tantos anos. A terceira é a teoria da rede maior. A investigação sobre Epstein revelou conexões com outros casos de redes de abuso de alto perfil em outros países, notavelmente no Reino Unido, onde o escândalo de Jimmy Savile e outras investigações revelaram redes similares de abuso que envolviam figuras políticas e midiáticas de alto escalão. Alguns pesquisadores sugerem que não eram redes isoladas, mas partes de uma estrutura maior e interconectada. Essas teorias entram no território onde a verificação se torna difícil. Mas o que impede de descartá-las completamente é uma coisa simples. Os fatos documentados já são, por si só, extraordinariamente perturbadores. Quando a realidade verificada inclui câmeras que falham, acordos impossíveis, mortes convenientes e listas de clientes nunca reveladas, a linha entre teoria da conspiração e investigação legítima fica muito mais tênue. No fundo do iceberg, não há respostas. Há perguntas. Quem eram todos os clientes de Epstein? Os documentos públicos revelaram alguns nomes, mas quantos outros há? Existe realmente um arquivo, vídeos, fotografias, documentos que Ghislaine Maxwell ou outros cúmplices mantêm como seguro? E se existe, onde está? Por que o FBI não prosseguiu com as denúncias de Maria Farmer em 1996? Quem, dentro da agência, tomou essa decisão? Qual era, exatamente, a natureza da relação entre Epstein e a inteligência americana ou israelense? Era ele um ativo, um contratado, um operador independente que encontrou sua própria proteção? Por que Les Wexner deu tanta coisa para Epstein? O que ele sabia, o que ele temia? Quem ordenou, se alguém ordenou, a morte de Epstein? Ou foi realmente suicídio, apesar de todas as inconsistências? E a pergunta mais ampla, a mais incômoda: se uma rede desse tamanho, com esses nomes, pôde operar por décadas praticamente sem interrupção? O que isso nos diz sobre os sistemas que deveriam nos proteger? Essas perguntas não têm respostas simples, e é possível que nunca as tenham, ao menos não em público. O que sabemos é isto: crianças foram abusadas em escala massiva. Os perpetradores eram poderosos. A maioria deles nunca foi responsabilizada. E o homem que poderia ter nomeado todos eles morreu em sua cela antes de poder falar. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o registro histórico. O iceberg de Epstein tem uma característica cruel. Quanto mais fundo você vai, menos certezas encontra. Mas há uma coisa que fica absolutamente clara em cada camada: o poder protege o poder. E quando esse sistema falha em responsabilizar os poderosos, as que pagam o preço são sempre as mais vulneráveis. Virginia Giuffre, Sarah Ransom, Maria Farmer, Annie Farmer. As dezenas de mulheres que nunca deram entrevistas, que nunca foram a julgamento, que carregam o peso desse trauma em silêncio. Se você chegou até aqui, deixo uma sugestão. Não pare sua investigação neste vídeo. Leia o Perversion of Justice, de Julie K. Brown. Leia os documentos públicos do processo Maxwell. Questione, investigue. Porque a verdade, ou o máximo dela que ainda pode ser encontrado, só virá se pessoas continuarem fazendo perguntas. O iceberg ainda está lá, e ainda há muito mais abaixo da superfície. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. E nos comentários, qual parte te surpreendeu mais? Até a próxima!